Groenlândia. Para os vikings, o antigo paraíso perdido para o gélido rigor climático. Para Trump, o negócio do século. E para os habitantes locais, apenas o seu lar. Como um dos locais mais inóspitos, inexplorados e inabitados, virou o centro da atenção na geopolítica, o que de fato está por trás da real importância da ilha? Donald Trump falou sobre invadir o Panamá ou a Groenlândia. No caso da Groenlândia, ele falou inicialmente em comprar a Groenlândia da Dinamarca. We have to have Greenland. It's not a question of do you think we can do without it? We can. E também falou sobre incorporar o Canadá, mudar o Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos, e isto dito muitas vezes em tom de brincadeira, o que levou a mídia em geral a interpretar como bravatas. Mas qual é a real importância disso? No dia 7 de janeiro deste ano, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez promessas de comprar a Groenlândia, e essa intenção já havia sido anunciada por Trump em 2019, durante o seu primeiro mandato como presidente, argumentando o interesse em adquirir a Groenlândia, descrevendo-a como uma grande aquisição imobiliária, não apenas por agregar mais de 2 milhões de quilômetros quadrados ao território estadunidense, mas principalmente por abrigar importantes ativos militares americanos, como bases aéreas e sistemas de radares de alerta contra mísseis balísticos. Por isso só, torna a Groenlândia uma peça-chave para a defesa nacional dos Estados Unidos. Caso os Yankees consigam a posse e controle total da ilha, isso muda a configuração das peças e a balança de poder e influência no Ártico. A Groenlândia é atualmente uma possessão do Reino da Dinamarca, e a Dinamarca, historicamente, foi e é um aliado tradicional dos Estados Unidos. Mas está surgindo um conflito de interesses entre norte-americanos, dinamarqueses e groenlandeses pelo controle da ilha gelada. E quais seriam os reais motivos por trás disso? Poderia a inóspita Groenlândia sofrer profundas mudanças e ser um lugar diferente daquilo que é hoje? Fique no vídeo até o final, onde estudaremos o passado remoto da ilha, e você descobrirá que é algo muito além do que está sendo informado e o real interesse que faz Trump desejar a ilha de qualquer maneira. Dados gerais. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, com 2.166.000 quilômetros quadrados, um pouco maior do que os estados do Mato Grosso e do Pará juntos. Na projeção Mercator do Mapa Mundi, os polos norte e sul ficam distorcidos e foram esticados, dando a impressão que a Groenlândia é maior do que de fato é, mas ainda assim é um grande território. Para se ter uma ideia da comparação, a área da Groenlândia é algo em torno de 25%, ou seja, um quarto do tamanho do Brasil. A Groenlândia é um território dinamarquês autônomo, entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. A parte norte da ilha fica dentro do Círculo Polar Ártico, o que faz com que 80% da sua superfície terrestre seja coberta por gelo, sendo um dos territórios mais inexplorados do mundo. A ilha tem apenas 57 mil habitantes, e Nuuk, a capital, está mais próxima de Nova York, nos Estados Unidos, do que de Copenhagen, a capital dinamarquesa. A maioria da população é composta por inuits, que chamam a ilha de Kaalit Nunaat. Na tradução, a terra do povo Kalaallit, mais conhecidos como inuits ou esquimós.
O assédio de Trump. Greenland is a wonderful place. We need it for international security. We need Greenland, and the world needs us to have Greenland, including Denmark. Denmark has to have us have Greenland. J.D. Vance, quando se preparava para visitar a ilha, disse: muitos outros países ameaçaram a Groenlândia, ameaçaram usar os seus territórios e as suas hidrovias para ameaçar os Estados Unidos, ameaçar o Canadá e, claro, ameaçar o povo da Groenlândia. A fala de Trump ganhou repercussão mundial e foi recebida com grande negatividade pelo governo dinamarquês, que rejeita veementemente a ideia de venda da Groenlândia, podendo se tornar um atrito diplomático entre Washington e Copenhagen, a capital dinamarquesa. A chegada dos primeiros europeus. Voltando um pouquinho na história, os primeiros europeus vindo do extremo norte da Europa, há cerca de 1000 anos no passado, quando as primeiras navegações vikings partiram da Escandinávia e foram rumo a oeste, chegando primeiro à Islândia, depois à Groenlândia e por fim se estabelecendo no Canadá, onde as colônias inauguradas por Leif Erikson foram estabelecidas em torno do ano 1000 da era cristã. Entre o século XI e o século XVII, iremos aqui ir abrir um hiato no tempo para depois voltarmos, onde um grande segredo esclarecerá de vez o papel da Groenlândia. Mas historicamente, é longa a relação política e cultural mantida entre dinamarqueses e groenlandeses, onde desde o século XVI, quando a Dinamarca ainda fazia parte da união pessoal com a Noruega, e juntas compunham uma única nação. Nesta época, a Groenlândia havia sido explorada, mas a distância e as mudanças climáticas resultaram em um isolamento da ilha. A partir do século XVII, foi quando a Dinamarca passou a consolidar a sua presença localmente na ilha, à medida que a Groenlândia se desenvolvia com o comércio de peles e a caça de baleias. E esse arranjo geopolítico, Dinamarca, Noruega, permaneceu ativo quase por 300 anos, até o começo do século XIX, quando houve a dissolução da união com a Noruega em 1814, quando o Tratado de Kiel encerrou a aliança entre os dois países e todas as possessões ultramarinas acabaram sendo cedidas pela Noruega para a Dinamarca, incluindo a Groenlândia, a Islândia e as Ilhas Faroe, no Atlântico Norte. Nesta época, quase não haviam pessoas morando na própria Groenlândia. Foi somente a partir da década de 1880 que a pequenina Dinamarca começou a fazer esforços maiores para com a Groenlândia. Porém, a exclusividade da administração dinamarquesa não significou ganhos adicionais para os groenlandeses, o que, por consequência, resultou em atrasos no desenvolvimento econômico e poucas chances da ilha alcançar o comércio internacional, pois a Dinamarca acabava restringindo o comércio da Groenlândia com os outros países, a fim de preservar a identidade local, com o intuito de evitar uma influência estrangeira que levasse a movimentos pela independência. O isolamento gradual da ilha e o seu clima gélido, que somado à distância considerável de 3.000 quilômetros com a Dinamarca, acabam sendo fatores importantes por desmotivar maiores ambições do governo dinamarquês na região. Pré-guerra com a doutrina Monroe. A situação mudaria em 1823, quando o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, impôs a doutrina Monroe, que especificamente estipulava o impedimento da expansão de novas colônias europeias no continente americano. E na década de 1870, a Expedição Polaris, uma expedição científica norte-americana, acabou chegando bem próximo do Ártico, quando viu que o norte da Groenlândia era basicamente um território inabitado, onde acabou aclamando para si a soberania do norte da ilha.
o primeiro interesse Yankee. 3 anos antes, em 1867, onde o interesse de compra da ilha por parte dos Estados Unidos vem desde o século XIX, quando então o presidente americano Andrew Johnson considerou comprar a Groenlândia após a compra do Alasca junto ao Império Russo, no mesmo ano de 1867. O fato da Groenlândia estar basicamente desabitada fez com que a Casa Branca iniciasse estudos para a compra da ilha, e muito embora esses estudos tivessem indicado que essa compra realmente beneficiaria os Estados Unidos na forma da construção de uma plataforma de defesa continental, nenhuma proposta oficial foi feita ao governo dinamarquês. Depois, em 1910, de novo o governo norte-americano pensou em fazer uma proposta de compra para a Dinamarca, desta vez trocando porções das Filipinas, que eram dos Estados Unidos, com a Dinamarca, em troca da Groenlândia, para que os dinamarqueses trocassem essas porções das Filipinas com os alemães, pelo retorno do norte da província de Schleswig-Holstein, um território que a Dinamarca havia antes perdido para a Alemanha, mas, mais uma vez, essas negociações não avançaram. Precedente histórico. Mas o reconhecimento norte-americano da Groenlândia como parte do reino dinamarquês veio não no Ártico, mas em águas bem mais quentes no Caribe, onde o território das Ilhas Virgens Americanas existia um território ultramarino dinamarquês, chamado de Índias Ocidentais Dinamarquesas, que foi uma colônia estabelecida mais de 200 anos antes e que já há 100 anos estava gerando prejuízos, porque internamente não foi possível substituir a força de trabalho escrava, que acabou sendo abolida em 1848. Assim, no começo do século XX, os norte-americanos fizeram uma proposta de compra das Índias Ocidentais Dinamarquesas, num processo que foi concluído em 1917, quando os Estados Unidos pagaram a importância de 25 milhões de dólares pelo arquipélago, e com mais uma condição feita pela Dinamarca, que foi o reconhecimento da soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia. Logo, a Dinamarca já vendeu parte do seu antigo território para os Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial. Já no final dos anos 30 do século passado, os Estados Unidos também inseriram a Groenlândia em seu plano Rainbow 4, um plano de defesa hemisférica norte-americano contra o ataque simultâneo de várias potências inimigas. Esse plano previa a ocupação prévia de diversos territórios nas Américas controlados por europeus, incluindo a Groenlândia, que seria ocupada pelos norte-americanos, um dos primeiros passos desse possível conflito. Nisto surge a Segunda Guerra Mundial, e em 9 de abril de 1940, a Wehrmacht, o exército alemão, vai invadir a Dinamarca e, numa ação rápida, de menos de 6 horas, vai conseguir a rendição do pequeno país, por conta da Dinamarca ter um pequeno território e fazer fronteira com a Alemanha. E diferentemente dos outros países europeus que foram atacados e ocupados pelos nazistas, os estadistas dinamarqueses não conseguiram fugir da Wehrmacht e ficaram no país, o que na prática não havia um governo dinamarquês no exílio, assim como existiu com a França, Noruega, Bélgica, Holanda, Tchecoslováquia, entre outros. Neste cenário, o embaixador dinamarquês nos Estados Unidos, Henry Kaufmann, negociou de forma unilateral com a Casa Branca um tratado para que os Estados Unidos ocupassem militarmente a Groenlândia, a fim de evitar que os alemães usassem a ilha durante a guerra. Só que esse tratado que Kaufmann assinou com os Estados Unidos foi considerado ilegal pelo governo dinamarquês, que estava sob ocupação alemã na época. E o tratado também não tinha uma data de conclusão. Pelos termos concordados, se quisessem, os norte-americanos poderiam ficar lá indefinidamente. Isso fez com que,
Mesmo antes dos Estados Unidos entrarem formalmente na guerra, após o ataque de Pearl Harbor em dezembro de 1941, eles já tivessem estabelecido suas bases militares, aéreas e navais na Groenlândia, cerca de 6 meses antes do ataque japonês. Assim, a Groenlândia tornou-se um ponto estratégico crucial para a navegação e vigilância naval e aérea do Atlântico Norte, fornecendo apoio logístico para as operações norte-americanas e servindo como uma barreira que impedia as incursões alemãs. Pós-guerra. Em 1945, com um novo cenário de Guerra Fria com a então União Soviética, faz com que um novo governo norte-americano, de Harry Truman, enviasse uma proposta de compra da Groenlândia junto à Dinamarca, oferecendo à época 100 milhões de dólares em barras de ouro, o que hoje equivaleria aproximadamente a 1 bilhão de dólares, o que foi prontamente recusado pelos representantes do governo dinamarquês. A Dinamarca, inclusive, queria iniciar negociações para que os norte-americanos se retirassem da ilha, mas o crescimento do poderio militar soviético e a formação da OTAN em 1949, da qual a Dinamarca é signatária fundadora, fez com que essa saída dos Estados Unidos se tornasse bastante inviável. O Tratado da Groenlândia de 1951. Em 27 de abril de 1951, os dois países assinaram o Tratado de Defesa da Groenlândia, o Tratado de 1951, que constitui em terras groenlandesas as chamadas Áreas de Defesa, que são áreas que o governo dos Estados Unidos consideram de extrema importância para a defesa do seu próprio território e também dos territórios da OTAN no Ártico. E dentro dessas áreas de defesa, os Estados Unidos possuem autonomia para operar navios, veículos terrestres e aeronaves, bem como constituir quaisquer infraestruturas militares que julgar necessárias para a defesa e continuidade das operações naquele território através deste tratado. Assim foi ampliada a base aérea de Thule, hoje Pituffik, que é uma das instalações militares mais remotas do mundo, ficando a 1.200 quilômetros do Polo Norte, e atualmente foi transferida para a Força Espacial dos Estados Unidos, sendo um mini território norte-americano na Groenlândia. Uma parte do interesse no território consiste que a Groenlândia está estrategicamente situada entre a América do Norte e a Europa. A localização coloca o território na rota mais curta para mísseis entre Moscou e Washington, e por isso que o território da Groenlândia também é chamado de Midway, ou seja, meio do caminho entre as duas potências, e que foi utilizado pelo Pentágono durante toda a Guerra Fria. Fim da Guerra Fria. Com a queda da União Soviética, a presença norte-americana na Groenlândia também caiu bastante e a ilha voltou a depender exclusivamente dos subsídios concedidos pela Dinamarca. Mas como a Dinamarca não possui muitos recursos para investir externamente, e sendo a Groenlândia 50 vezes maior que a própria Dinamarca, o dinheiro que chega para o governo local da Groenlândia é insuficiente, e isto faz com que os vilarejos da ilha não sejam ligados até hoje por estradas, e também faz com que o território conte com poucos aeroportos comerciais. A administração atual. Em 2007, quando a Casa Branca diz que a independência da Groenlândia é um fato inevitável para o futuro próximo, e o próprio governo de Copenhagen diz que uma eventual independência da Groenlândia é uma questão a ser definida por seus próprios cidadãos e pelo parlamento da Groenlândia. Por sua vez, os norte-americanos consideram que esse abandono da Dinamarca pela Groenlândia configura um grande risco de segurança a seu próprio país
visto que a ilha tem 44 mil quilômetros de litoral que estavam basicamente sem nenhuma vigilância, e diversas embarcações de outras nações já foram vistas utilizando águas territoriais para diversos fins comerciais. Para se ter uma ideia, o Comando Ártico das Forças Armadas da Dinamarca, até alguns meses atrás e durante muitos anos, possuía uma única aeronave de asa fixa, 4 helicópteros, 4 barcos e 6 trenós puxados por cães para patrulhar toda a ilha. Atualmente, como resposta ao assédio norte-americano de Trump, a Dinamarca já aumenta os recursos, principalmente a defesa, e informou que a ilha não está à venda. Everybody has to respect the sovereignty of all national states in the world, and that Greenland is today a part of the Kingdom of Denmark. It's a part of our territory, and it's not for sale. Recursos minerais. O território autônomo dinamarquês detém enormes reservas minerais de zinco, cobre, urânio, ouro, inclusive de terras raras, estimadas como sendo a segunda maior reserva do mundo. As terras raras são essenciais para tecnologias modernas, seja na fabricação de bens domésticos, como computadores e smartphones, até a indústria militar e energética. Esse recurso detém elementos únicos necessários para a produção de componentes essenciais, com a China liderando a mineração de terras raras, dominando cerca de 60% da produção desse recurso. Também vale mencionar que a Groenlândia está inserida em uma região que foi prospectada e verificou-se que abriga até 13% das reservas mundiais de petróleo e 30% das reservas de gás natural ainda inexploradas. E ainda há um outro fator importante. Agora que as plataformas de gelo estão derretendo rapidamente devido às mudanças climáticas, a Groenlândia se tornou ainda mais atrativa. O interesse da China e da Rússia também cresce na região, à medida que as rotas marítimas se abrem devido ao derretimento do gelo. Navios dos dois países são frequentemente encontrados nas águas da Groenlândia. Em 2005, a China vem fazendo investimentos bilionários na Groenlândia, com destaque para a área de mineração, e que hoje chegam a compor entre 5 a 11% do PIB da ilha no ano de 2006. O parlamento da Groenlândia também autorizou a China a construir uma base científica em seu território, e em 2018, o governo chinês se autodeclarou uma nação semiártica, num reflexo da importância cada vez maior que o Ártico tem em sua política externa. Respondendo a isso, e buscando um ponto de defesa contra a expansão da presença russa e chinesa no Ártico, em 2019, os Estados Unidos conseguiram a autorização da Dinamarca para abrir um consulado na Groenlândia, e naquele mesmo ano, o presidente Donald Trump iniciou estudos para uma nova proposta de compra da Groenlândia junto à Dinamarca. We need that for international security, not just security, international. And we have a lot of our favorite players, cruising around the coast. A posse da Groenlândia permitiria aos Estados Unidos uma vantagem geopolítica crucial, muito por conta do derretimento das calotas polares e a consequente abertura de novas rotas marítimas na região, que podem encurtar drasticamente as distâncias para o comércio e trânsito de um continente para o outro. Com dados apontando que nos últimos 50 anos o Ártico tenha perdido 75% da sua massa de gelo marinho, para se ter uma ideia, uma rota convencional de navegação entre o porto de Xangai, na China, e o de Rotterdam, na Holanda, leva em torno de 48 dias,
navegando nas águas do Oceano Índico pelo Estreito de Malaca e passando pelo Canal de Suez na África, no Egito, mas no Ártico, essa distância se torna 25% menor e pode reduzir até 6.000 quilômetros entre os dois portos. No ponto de vista da China, por exemplo, garantir superioridade no Ártico significa reduzir a sua dependência do Estreito de Malaca, uma rota marítima estratégica e altamente vulnerável a bloqueios e disputas geopolíticas, além do país poder economizar bilhões de dólares em custos de transporte marítimo ao longo das próximas décadas. Tendo isso em mente, não surpreende que a China tenha uma iniciativa para a região com a Rota da Seda Polar do Ártico. Os russos já marcaram presença na região. Por exemplo, eles já detêm uma presença militar significativa, seja por meio de bases militares ou até mesmo pelo constante tráfego de navios, incluindo a maior frota de navios quebra-gelos, por meio da rota do Mar do Norte da Rússia, por onde já trafegam 34 milhões de toneladas de cargas no ano de 2023. Tendo em vista esse potencial estratégico do Ártico e o gelo derretendo, o fato da região estar se transformando em um diferencial econômico vantajoso para os países próximos, não surpreende o uso da militarização nessa área, que cada vez mais tem crescido nos últimos anos e que já apresenta um potencial econômico semelhante ao Canal do Panamá. Nessas condições, diferentemente da Rússia e da China, o Ártico é uma das poucas regiões onde a Marinha dos Estados Unidos não estabelece superioridade naval, algo que tem se tornado um problema para as autoridades norte-americanas, frente a uma influência expansionista russa e chinesa. Uma outra chave do interesse de Trump chama-se Lacuna de Guyuk. Basicamente, é um corredor estratégico no Atlântico Norte, que forma um ponto de estrangulamento naval, formado pelas iniciais de Groenlândia, Islândia e United Kingdom, ou Reino Unido. Essa lacuna, ela separa o Mar da Noruega e o Mar do Norte do Oceano Atlântico. A Groenlândia integra a extremidade ocidental da brecha de Guyuk, e essas rotas são um corredor vital para mar aberto e acessos a outros mares e oceanos, por onde passa a frota submarina russa, oriunda de Murmansk, que é a sede da base russa dos mais avançados submarinos do Kremlin, como os da classe Yansen-M, equipados com mísseis de cruzeiro de longo alcance. Com isso em mente, não é de se estranhar o posicionamento cada vez mais forte dos Estados Unidos sobre o Ártico e o interesse do país em adquirir uma posição privilegiada neste lugar. O aumento da tensão em 2025. Com a eleição de Donald Trump para a Casa Branca em 2024 e o início do seu novo mandato a partir de 20 de janeiro de 2025, voltou a questão da Groenlândia ganhar notoriedade. E nesse momento, o único país que realmente ameaça a Groenlândia, na verdade, são os Estados Unidos. A lot of other countries have threatened Greenland, have threatened to use its territories and its waterways to threaten the United States, to threaten Canada, and of course to threaten the people of Greenland. Até o momento, China e Rússia não estão ameaçando atacar a Groenlândia, e isso é muito importante ser enfatizado. Os Estados Unidos já fizeram estudos, que inclusive contavam com o apoio de diversos senadores norte-americanos, que resultaram numa proposta formal de compra que, aliás, foi avaliada em cerca de 500 bilhões de dólares, depois das descobertas das reservas minerais da ilha. Mas a mera hipótese já foi encarada como ridícula e impensável pelo governo dinamarquês e também pelo próprio parlamento da Groenlândia. Os dinamarqueses, inclusive, citam que, diferentemente das Índias Ocidentais dinamarquesas no Caribe, a Groenlândia carrega toda uma herança cultural viking
que associa o território, constituindo assim uma parte inalienável de sua nação e que, mais uma vez, só poderia ser separada por decisão dos seus próprios habitantes. Antes de Trump, a primeira-ministra da Dinamarca diz que receberia de bom grado o aumento da presença militar norte-americana na ilha, visto que a própria Dinamarca tem dificuldades sérias em ampliar o seu próprio orçamento de defesa para guarnecer a Groenlândia. As estratégias de Trump. Como tanto Dinamarca quanto a Groenlândia rechaçam as propostas de compra, talvez a Casa Branca persiga esse objetivo através de outros meios. E um desses meios é insuflar o movimento de independência da Groenlândia para que o país se separe por completo da Dinamarca e possa vir a cair na rede da influência norte-americana, assim como Porto Rico. Outra alternativa é Donald Trump pressionar a Dinamarca a gastar os 2% do PIB em defesa, que é uma meta estabelecida, mas não cumprida pelos membros europeus da OTAN. Caso a Dinamarca queira se manter fora dessas obrigações, então ela entregaria a soberania da Groenlândia para os Estados Unidos. Uma outra estratégia bem recente é a acusação dinamarquesa de que há espiões norte-americanos na ilha, fomentando os adeptos da independência groenlandesa. E, em último lugar, mas ainda assim não é carta fora do baralho, um conflito militar contra a Dinamarca, onde durante uma conferência à imprensa em dezembro de 2024, Trump, chamando a ilha de uma necessidade absoluta para os Estados Unidos, e ele afirmou não descartar a possibilidade de usar recurso militar ou econômico para adquirir a Groenlândia. Em resposta, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen criticou Trump por colocar uma pressão inaceitável tanto no território quanto no seu país. Até então, era pensado que o governo dinamarquês simplesmente não dispunha dos recursos para melhorar a infraestrutura, o apoio logístico e também para fazer a exploração desse território. Mas com as investidas de Trump, fizeram com que o ministro da Defesa do Reino da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, a apresentar um novo pacote de investimentos da ordem de 12 a 15 bilhões de coroas dinamarquesas. Isso na compra de novos navios de inspeção, drones de longo alcance e melhorias em um aeroporto civil na Groenlândia. Mas em uma decisão histórica, Frederico X, o rei da Dinamarca, destacou ainda mais a Groenlândia no brasão de armas, num gesto de desafio a Trump e aos independentistas. As alterações refletem um compromisso do monarca de garantir que a Groenlândia permaneça sob o controle dinamarquês. E por que um fato histórico? Para a Dinamarca, o monarca alterou o brasão de armas da Casa Real, que apenas foi alterado 3 vezes desde 1819, para realçar e destacar os símbolos que representam as Ilhas Faroe e a Groenlândia, respectivamente, um carneiro e um urso polar. Reparem em destaque o urso junto com o carneiro, que antes ficavam menores no canto, e agora foi colocados maiores e em mais destaque. A posição groenlandesa. A Groenlândia pretende se tornar totalmente independente de Copenhague, tendo acusado a Dinamarca de historicamente suprimir a cultura do território e realizar esterilizações forçadas e remover crianças de suas famílias. Embora a maioria dos groenlandeses apoiam a independência, a maioria também se opõe aos planos de Trump. Alguns expressam até mesmo preocupação de que uma ruptura precipitada com a Dinamarca poderia abrir caminho e alimentar as ambições do polêmico bilionário. O The Copenhagen Post, ou seja, o jornal da Dinamarca, o primeiro-ministro da Groenlândia diz: a Groenlândia é nossa. Nós trabalhamos para ela se tornar independente.
A história climática da Groenlândia. Voltando ao hiato entre os séculos 11 e 17, onde o impacto da chamada pequena idade do gelo na Europa foi repentino e devastador. Utilizando suas armas como a peste, a fome e, controversamente, terremotos, a chamada pequena idade do gelo reduziu a população da Europa entre 30% a 50%. A virulência e o número de mortes da praga de 1348 são totalmente incomparáveis com os exemplos modernos. Além disso, a mega fome mundial de 1315, devido ao clima e à peste, foi algo catastrófico. As quedas implacáveis de temperatura, combinadas com um clima errático, são quase impossíveis de explicar, mas o fato é que a humanidade não teve participação no que desencadeou esses eventos. Em 1315, não existiam chaminés fabris emitindo toneladas de gases, e muito menos laboratórios de bioengenharia e manipulações de vírus. Mas quais forças da natureza causaram esse cenário catastrófico? A Groenlândia é um exemplo clássico de morte e abandono. Vamos viajar no tempo e ver o que aconteceu. Embora a pequena idade do gelo seja uma reconstrução científica, abrange um período em que houve uma recessão significativa e caótica no clima, em comparação com a era atual. É classificada em 4 períodos, de cerca de 1280 d.C. a 1850 d.C. Esses períodos de frios erráticos são chamados de mínimos climáticos de Wolf, Spörer, Maunder e Dalton. Essas dramáticas deteriorações climáticas não foram apenas em média mais frias, mais úmidas e mais tempestuosas, com fortes rajadas de vento, mas também muito mais caóticas nas suas flutuações, criando os principais ingredientes para a fome e, curiosamente, para a peste. Hoje sabemos, e foi demonstrado, que a vitamina D afeta a saúde. Como os mínimos tinham muito menos sol no inverno, poderia ser uma das causas para a baixa imunidade e ambiente também propício para doenças. Mas ainda faltam peças para responder à origem e o ambiente para a propagação da peste negra. Antes da Idade do Gelo, houve o período conhecido como Máximo Medieval, datado entre 900 d.C. e 1280 d.C., que abundantes registros revelam que o clima foi muito mais quente do que os tempos modernos. Por exemplo, vinhas cresciam na área do país de Gales. Esse foi geralmente um período de prosperidade para a civilização. Houve um grande aumento da população mundial e uma era de explosão colonial. Durante os anos de 800 a 1200, a Groenlândia e a Islândia foram colonizadas pelos vikings. O período quente medieval permitiu que essa grande migração florescesse. A deriva do gelo em datas posteriores representava o maior perigo para os marinheiros, mas relatos de deriva do gelo em registros antigos só aparecem no século XIII. A Groenlândia foi colonizada quando Erik, o Vermelho, foi banido da Islândia por homicídio culposo, após uma série de conflitos violentos com seus vizinhos. Ele converteu o seu infortúnio na fundação de uma nova colônia. O assentamento inicial foi em um fiorde profundo, na costa sudoeste da Groenlândia, próximo ao atual Canadá Ártico. As condições eram semelhantes às da Islândia, que naquela época desfrutava de um clima temperado quente. Os cronistas chegam a mencionar nadar nos fiordes da Groenlândia, hoje algo totalmente impossível devido ao congelamento. Os ossos de bovinos, ovinos, suínos e caprinos recolhidos em sítios arqueológicos revelam a existência de grandes quintas com grandes pastagens produtivas, no que é hoje frequentemente um terreno baldio coberto de neve. Erik atraiu milhares de pessoas para essas novas áreas.
Os vikings da Groenlândia viviam principalmente de produtos cárneos, principalmente de vacas. Antes de 1300 d.C., o comércio com os países europeus era intenso, com muitos navios chegando de um lado para o outro, negociando madeira, ferro, sal e milho em troca de peles, carnes, manteiga, queijo e lã. A expansão foi de fato surpreendentemente prolífica, ao ponto de o Papa enviar um bispo à Groenlândia. Hoje, apenas as exportações de terras raras para a China são bens comerciais viáveis. Nosso mundo era um lugar diferente durante o período quente medieval. As colheitas floresciam e a humanidade multiplicou-se. A Alemanha, por exemplo, registrou um crescimento de vinhas a uma altitude de 215 metros superior à cota altimétrica atual. A África Mediterrânea, ou seja, o norte da África, região a qual atua o Saara, era mais úmido e mais produtivo. As temperaturas em todo o mundo foram em média de 2 a 3 graus mais altas do que agora. A China estava 3 graus mais quente. Ian Plimer pesquisou evidências de crescimento de anéis de árvores, núcleos de gelo, núcleos de sedimentos, contenção glacial, relatórios de gelo marinho, além de uma riqueza de evidências. A pequena idade do gelo chegou e mudou drasticamente esse quadro, com o crescimento dos glaciares nas montanhas, tanto na Europa como na China. O aumento do gelo marinho, as tempestades severas, as chuvas intensas e os climas mais frios e erráticos tornaram-se implacáveis. Gelo marinho espesso, com 5 quilômetros de largura, às vezes margeavam o Canal da Mancha. Foi um período em que grandes pragas e fomes devastaram o mundo. Durante esse tempo, o rio Tamisa, em Londres, ficou congelado. Os mestres holandeses pintaram essas paisagens com geadas, e no limiar do mínimo de Sporer, lobos invadiram Paris em 1450, e em todo o continente europeu, as pessoas morreram em grande número. O clima caótico foi provavelmente devido à influência cósmica. Com isso, quero dizer forças eletromagnéticas. Essas influências cósmicas, em constante mudança, fizeram com que a Europa Ocidental experimentasse um arrefecimento geral do clima entre os anos 1150 e 1460, e ainda um clima ainda mais frio em 1560 e 1850. Isso aconteceu apenas 2 séculos, criando consequências terríveis para as pessoas que viviam na época. Não só era mais frio, mais úmido e com mais ventanias, mas notavelmente as estações se tornaram irregulares. O clima mais frio impactou a agricultura, a saúde, a economia, criando conflitos sociais e imigração. O aumento das glaciações, múltiplas tempestades, grandes inundações e ventos devastaram a sociedade. Antigos registros, tanto em solo quanto no mar, revelam um cenário de desastre. Mas o que aconteceu com os vikings na Groenlândia? No ano de 1300 d.C., mais de 3.000 colonos viviam em 300 fazendas espalhadas ao longo da costa oeste da Groenlândia. Por volta de 1200 d.C., a deriva do gelo forçou os navios mais ao sul a alcançar os assentamentos na costa sudoeste, ao lado do Canadá. Nos anos 1300, Bardson escreveu De Snæfellsnes, na Islândia, a Groenlândia, o caminho mais curto, 2 dias e 3 noites, navegando para o oeste. No mar, existem recifes chamados Gundbjarnir. Essa era a rota antiga, mas agora o gelo veio do norte, tão perto dos recifes, que ninguém pode navegar pela rota antiga sem arriscar a vida. Fecha aspas. Assim, por volta de 1500 d.C.,
o Papa queixou-se de que nenhum bispo tinha podido visitar a Groenlândia durante 80 anos por causa do gelo. Por lá, a sua congregação estava morta. Os túmulos e ruínas mostram que o frio e a falta de nutrição transformaram o groenlandês médio, que tinha entre 1,70 m e 1,80 m, para uma altura de apenas 1,5 m, gravemente aleijado, retorcido e doente, por volta de 1400 d.C. Os vikings da Islândia se saíram um pouco melhor. A sua população diminuiu de 80 mil em 1100 d.C. para apenas 38 mil em 1850 d.C., no final da Pequena Idade do Gelo. Quando Colombo partiu para as Américas, a Groenlândia estava morta e a Islândia lutava para sobreviver. O mínimo da Pequena Idade do Gelo foi uma dura realidade, mas quais foram as causas? Certamente, não foram níveis mais elevados de dióxido de carbono das máquinas e das fábricas humanas, que ainda sequer não existiam, mas foi o nosso próprio Sol, que é um fator determinante e essencial quando se trata de clima. Henrik Svensmark, físico e pesquisador da DTU Space, acredita que os raios cósmicos, que são íons positivos, são os principais impulsionadores do clima. Ele faz uma citação, abre aspas, em 2005, encontramos evidências inequívocas de que o Sol e a galáxia estão determinando o clima aqui na Terra. Mas, por alguma razão, nenhuma pesquisa científica quis publicar isso. O que pudemos ver foi que, quando a atividade magnética no Sol era maior, a temperatura na Terra era mais alta. Fecha aspas. Como isso acontece? Svensmark explica dessa forma. Nossa galáxia está repleta de raios cósmicos de alta energia. A heliosfera do Sol atua como um escudo contra esses raios de alta energia. Se houver uma mudança na atividade solar devido às ejeções de massa coronal, atividade de manchas solares, erupções solares, isso impacta e modera os raios cósmicos. Normalmente, uma ejeção de massa coronal cai cerca de 10%. Vamos examinar o papel que os mínimos e os máximos das manchas solares desempenharam no cenário climático, enquanto tentamos compreender o efeito que esses ciclos têm sobre a fome e a peste. A atividade das manchas solares, e portanto o fluxo solar, é um ingrediente fundamental no controle do nosso clima. O fluxo solar é a emissão de vários íons e elétrons positivos emitidos pelo Sol, que atenuam os raios cósmicos e, portanto, como afirma Henrik Svensmark, o clima e a precipitação. Os raios cósmicos interagem com a magnetosfera da Terra, às vezes influenciando variações climáticas mais secas, mais úmidas, mais ventosas, mais quentes ou mais frias. Parece que o ciclo solar de 11 anos está ligado à intensidade dos furacões e das secas. Este é o pensamento do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos, que conduziu pesquisas que ligam o ciclo solar ao clima mundial. Robert Baker, da Universidade da Nova Inglaterra, Austrália, trabalha em um modelo fractal de emissão solar e seu impacto no clima da Terra no passado, presente e futuro. Baker acredita que o ciclo solar é um veículo para prever tempos de seca e assina o artigo A Conexão Sol-Terra. 3 lições das periodicidades do tempo profundo que influenciam as mudanças no nível do mar e as extinções marinhas no registro geológico. O rastreamento de Baker sobre as manchas solares, desde que os registros foram mantidos em 1876, mostra que mudanças nos polos e no campo magnético do Sol a cada 11 anos afetam consistentemente o clima da Austrália. Compilações de registros de manchas solares que foram mantidos durante 4 séculos combinam bem com tempos de seca.
Em tempos de prosperidade, as atividades das manchas solares é elevada e os preços dos cereais são baixos. Com baixa atividade de manchas solares, há quebra de colheitas e preços elevados dos cereais, onde a seca varia ao longo de um ciclo completo de 22 anos. Deve haver outro fator que impulsiona todo o ciclo das manchas solares para cima e para baixo, para causar uma pequena idade do gelo, e isso tem a ver com Júpiter e Saturno, que em um material futuro aqui no canal será tratado. Há uma conexão com uma causa cósmica. O historiador Jean de Venette escreveu um artigo curioso que pode fornecer uma pista para esse mistério climático não resolvido. Abre aspas. No mês de agosto de 1348, depois das vésperas, quando o sol estava começando a se pôr, uma estrela grande e muito brilhante apareceu acima de Paris, em direção ao oeste. Não parecia como as estrelas costumavam fazer, estando muito alto acima do nosso hemisfério, mas muito próximo. À medida que o sol se punha e a noite chegava, essa estrela não parecia, nem para mim, nem para muitos outros frades que a observavam, para mover-se de um lugar. Finalmente, quando a noite chegou, esta grande estrela, para espanto de todos nós que estávamos assistindo, irrompeu em muitos raios diferentes, e ao lançar esses raios sobre Paris, em direção ao leste, desapareceu totalmente e foi completamente aniquilada. Se foi um cometa ou não, se foi composto de exalações aéreas e finalmente se transformou em vapor, deixo isso para a decisão dos astrônomos. É, no entanto, possível que tenha sido um presságio da espantosa pestilência que estava por vir, a qual, de fato, se seguiu muito em breve em Paris, em toda a França e outros lugares. Fecha aspas. Fascinantemente, os cometas ao longo da história foram retratados como preditores de desastres, como um mau presságio ou uma má estrela, ou bad aster, ou disaster, que é o termo em inglês para desastre. Os cometas brilhantes costumam estar historicamente em conjunção com pestes, fomes e terremotos. Isso seria apenas mera coincidência? O impacto de alguns cometas no Sol, causando ejeções de massa coronal incrivelmente grandes, é igualmente difícil de explicar. Poderiam os cometas ter efeitos eletromagnéticos no clima, na vida e na geologia da Terra? Eclipse, atividade solar e terremotos. Muitos cientistas, cada vez mais, vêm se atentando para a possível correlação entre eclipse e atividade solar com terremotos. Um dos muitos exemplos ocorreu em 2003, no fim de outubro e início de novembro, onde, de Detroit a Nova York e do Canadá a Virgínia, ocorreu uma das maiores tempestades solares quando as redes caíram por lá. Como o evento ocorreu próximo ao Dia das Bruxas, data tradicional nos Estados Unidos, os pesquisadores o batizaram de Halloween Storm, tempestade Halloween. Na ocasião, uma sequência emblemática de explosões extremamente fortes foi definida como X-45. Segundo relatado pela mídia na época, quando o material ejetado violentamente do Sol por essa sequência de eventos extremos atingiu a Terra, os sistemas de comunicações baseados em satélites foram afetados. As aeronaves foram aconselhadas a evitar altitudes elevadas, perto das regiões polares, e uma falha de energia de 1 hora de duração ocorreu na Suécia. Auroras foram observadas em latitudes muito ao sul do Polo Norte, chegando ao estado americano do Texas e a países do Mediterrâneo europeu. Recentemente, em 10 de outubro de 2024, uma tempestade solar particularmente intensa causou uma onda de auroras boreais que foi observada em latitudes muito mais ao sul do que o habitual. Assim, a incomum manifestação de auroras foi avistada na Irlanda do Norte, na Irlanda, na Alemanha, na França e em outros locais na Europa. E apenas 6 dias depois, no dia 16 de outubro, ocorreu um terremoto de 5,9 de magnitude na Turquia
e na Síria. As Sagradas Escrituras já mostram que tais eventos estão correlacionados. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Mateus 24, 6, 8. Estamos no princípio das dores. Mudanças climáticas, migrações, guerras, pestes e fome estão intimamente vinculadas na história humana e atestadas na Bíblia, sendo muitas guerras e migrações apenas desdobramentos das mudanças climáticas e o conflito por territórios e recursos. Historicamente, antigos assentamentos foram abandonados e novos foram fundados. Civilizações inteiras caíram e outras vieram no lugar. Para fechar, muitos cientistas que estudam o clima ao longo das eras sabem da questão cíclica do clima. Mas poderia a Groenlândia voltar a ser o que foi no período quente medieval? Se a resposta for sim, a sua importância se justifica, onde muito da cobertura de gelo tem sido perdida com as recentes mudanças climáticas provocadas pela inversão do campo magnético. E isso é apenas o começo, pois no futuro esse evento trará transformações na geologia, no clima e, consequentemente, na agricultura e na vida em geral. Voltamos à Groenlândia. O nome da ilha pode trazer um entendimento maior, onde no inglês é Greenland, terra verde. Mas atualmente, e estranhamente, não se vê nenhuma relva verde por lá, mas tudo está branco, coberto por neve e gelo. Mas um antigo mapa de Urbano Monte nomeia a ilha de Terra Verde. Como informado, houve um próspero assentamento humano no período medieval quente e hoje com as mudanças climáticas, ou melhor, entendam, a inversão do campo magnético com o curto-circuito no Polo Norte, que aquece a região ártica, onde a ilha já está em processo de descongelamento e num futuro próximo terá um clima diferente do atual e voltará a ter papel importante, onde o filme de 2020, Destruição Final, O Último Refúgio, mas que em inglês o nome do filme é Greenland, Terra Verde, uma clara referência à Groenlândia, onde no filme é retratada a história de uma família que deve lutar pela sobrevivência, quando um cometa destruidor vem em direção à Terra, e o objetivo da família é justamente procurar uma base subterrânea que existe na Groenlândia. Pesquisadores descobriram segredos ocultos no gelo da Groenlândia, e o nome da base é Camp Century, ou Campo do Século, e o filme é do ano de 2020, antes da descoberta dessa base, estando a base subterrânea abaixo do gelo. Ainda no enredo do filme, 9 meses depois, a base da Groenlândia tenta fazer contato via rádio para tentar contactar outros possíveis sobreviventes, já que várias cidades são mostradas em ruínas, como Buenos Aires, Cidade do México, Paris e Chicago. Agora sim, fica justificado o interesse não apenas de Trump, mas de muitos outros presidentes dos Estados Unidos na Groenlândia. Bem, continuaremos a abordar esse fascinante tema, mas no próximo documentário falaremos sobre o Brasil e o porquê a África ainda possui animais da megafauna e os da América do Sul foram extintos.
Aguardem. Este material testifica com você? Recebeu um chamado para colaborar com essa obra? Venha fazer parte do grupo de membros do canal, onde temos materiais, vídeos, livros, estudos, podcasts e lives exclusivas. Solicitação via e-mail, canaldnacd@gmail.com.